Espírito Santo, assume o controle quando eu estiver cansado. Quantas vezes você sentiu que, mesmo tentando ser forte, as forças simplesmente desapareceram do seu corpo, da mente e da alma? Há momentos em que o cansaço se torna tão profundo que não se limita a músculos ou à rotina pesada do dia. É um cansaço que toca o espírito, que esvazia a coragem, que faz a fé tremer e que colore o mundo com uma sensação silenciosa de esgotamento. E é justamente nesse lugar, onde muitos acreditam que Deus está distante, que o Espírito Santo se aproxima com mais intensidade. Porque quando a alma despenca, ele se inclina. Quando o coração perde o fôlego, ele sopra a vida. Quando o caminho parece estreito demais para continuar, ele assume a direção que você não consegue mais segurar com as próprias mãos. Há dores que não cabem em palavras, e você sabe disso. Há batalhas que ninguém vê, pressões que se acumulam ao ponto de fazer a fé parecer pequena. Há noites em que você fecha os olhos e percebe que não tem mais forças nem para pedir ajuda, e ainda assim, algo dentro de você insiste em não desistir. Esse algo não é acaso. É o Espírito Santo sustentando você em silêncio. Ele conhece cada pensamento escondido, cada decisão adiada, cada lágrima que ninguém percebeu. E a verdade é que, quando você se sente à beira de perder o controle, ele está prestes a assumir o que é pesado demais para carregar sozinho. A urgência espiritual nasce exatamente aí. No instante em que a sua força humana termina, uma porta invisível se abre. Uma porta que conduz a um renovo real, profundo e transformador. Não um renovo emocional passageiro, mas uma mudança que reorganiza o interior, que limpa o que estava confuso, que ilumina o que estava escuro, que fortalece o que estava tremendo. O esgotamento não é sinal de fraqueza espiritual. É a prova de que você tem tentado sozinho por tempo demais, e Deus nunca planejou que você caminhasse sem Ele. A história de Elias em 1 Reis. Capítulo 19 mostra isso com clareza. Quando o profeta se deitou debaixo do zimbro, pedindo para morrer, foi justamente ali, na sua exaustão mais profunda, que Deus enviou sustento, direção e uma nova jornada. Elias não recebeu força enquanto lutava. Recebeu força quando desabou. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez algo dentro de você esteja pedindo descanso, clareza, auxílio. Talvez suas orações tenham perdido palavras e tudo o que resta é um suspiro pesado que você reprime durante o dia. O Espírito Santo não se ofende com o seu limite. Ele o recebe como oportunidade de agir. É no momento em que você solta o controle, porque não consegue mais mantê-lo, que ele revela o caminho que já vinha preparando em silêncio. É no instante em que você reconhece que não pode fazer tudo, que ele mostra que nunca esperou que você fizesse tudo sozinho. Existe uma promessa de transformação à sua espera. Uma promessa que não depende da sua força, mas da presença dele. O Espírito Santo não precisa que você esteja no seu melhor para começar a agir. Ele precisa apenas que você esteja disponível, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo fragilizado, porque a obra mais profunda de Deus costuma acontecer quando você não tem mais condições de interferir. Ele toma o controle não para confrontar sua fraqueza, mas para revelar sua fidelidade. Não para te expor, mas para te curar. Não para te cobrar, mas para te levantar. Assim como sustentou o profeta Elias, guiou o povo diante do mar, fortaleceu Davi em seus dias de angústia e restaurou homens e mulheres ao longo de toda a Escritura, ele está pronto para fazer o mesmo com você. Se você sente que está no limite, não ignore este momento. Essa exaustão pode ser o sinal de que Deus está prestes a transformar o que parecia impossível. Respire fundo, abra o coração. Permita que esta mensagem alcance o lugar exato onde você mais precisa. Hoje o Espírito Santo quer assumir o controle quando o seu cansaço fala mais alto. Ele quer mostrar que, onde você vê um fim, ele vê um recomeço. Onde você sente peso, ele oferece descanso. Onde você percebe fraqueza, ele derrama poder. O esgotamento como território onde Deus revela direção. Há um tipo de cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma.
É aquele peso que se acumula nas costas, nas decisões, nos pensamentos que giram sem parar, nas expectativas que você tenta sustentar para não decepcionar ninguém. Esse cansaço silencioso cria um terreno onde tudo parece incerto, onde o futuro perde cor e onde a fé parece pequena demais para o tamanho da luta. Mas existe algo que poucos percebem. Esse território árido, onde você acredita que está desmoronando, é exatamente o lugar onde Deus começa a revelar a direção que você não conseguiria enxergar enquanto tentava resolver tudo pelas próprias forças. O esgotamento desmonta a autossuficiência. Ele quebra as ilusões de controle. Ele coloca você frente a frente com o que é essencial. E é por isso que Deus age nesses momentos com tanta precisão. Enquanto você ainda está de pé, enquanto ainda acredita que consegue carregar tudo sozinho, sua mente fica cheia demais para ouvir. Sua agenda cheia demais para perceber. Seu coração acelerado demais para sentir. Mas quando a exaustão chega, ela silencia o barulho da autoproteção, desmonta as fortalezas do orgulho e expõe a verdade. Você não foi criado para caminhar sem direção divina. E justamente quando você para, Deus começa a guiar. A Bíblia deixa isso claro de maneira poderosa. Elias, um profeta forte, corajoso, ousado, enfrentou reis, multidões e ameaças. Mas chegou um dia em que ele não conseguiu mais lutar. 1 Reis, capítulo 19. Mostra um homem tão cansado que pediu para morrer. Não era descrença, era exaustão. Ele não via saída, não via futuro, não via propósito. Porém foi ali, naquele momento extremo, que Deus trouxe o alimento, o descanso e a revelação que transformariam seu caminho. Se Elias estivesse em plena força, talvez ele continuasse correndo, tentando resolver tudo sozinho, carregando responsabilidades que não podiam ser sustentadas apenas por mãos humanas. Mas, quando suas forças acabaram, Deus encontrou espaço para agir. O mesmo acontece com você. Há fases da vida em que Deus permite que o cansaço alcance um ponto mais profundo, não para quebrar você, mas para quebrar o ciclo de independência que te distancia da voz dele. É como se o céu dissesse: pare, você não precisa continuar assim. Você não está vendo o quadro completo. Deixe-me guiar. E é nesse instante, quando você se sente sem rumo, que Deus abre portas. Ele revela caminhos que sempre existiram, mas estavam escondidos atrás da sua pressa, da sua ansiedade, da sua necessidade de controlar tudo. O esgotamento te leva ao ponto em que as distrações caem. Nele, você percebe que algumas lutas nunca foram suas, algumas batalhas não tinham propósito, algumas cargas não eram essenciais. É nesse terreno de vulnerabilidade que Deus mostra o que realmente importa. Ele revela prioridades que você não teria percebido. Ele traz clareza para pensamentos que estavam embaralhados. Ele reorganiza sua visão e aponta para direções que estavam invisíveis enquanto você corria sem parar. Talvez você esteja justamente nesse lugar agora. Talvez se sinta como Elias debaixo do zimbro, pedindo apenas descanso. Talvez você esteja se cobrando, achando que deveria ser mais forte, mais firme, mais resistente. Mas não se engane. Deus não espera que você seja inabalável. Ele espera que você seja sincero. Ele espera que você reconheça o limite, porque é no limite que ele te encontra com mais profundidade. O esgotamento não é o fim da jornada espiritual. Ele é o ponto de virada. Ele é o espaço onde Deus te ensina que direção não nasce do excesso de esforço, mas da capacidade de ouvir a voz do Espírito. É por isso que, quando tudo parece travado, quando suas estratégias falham, quando os caminhos se fecham, Deus está, na verdade, preparando o terreno para te conduzir por uma rota que você não imaginava. O cansaço que você sente hoje pode ser o convite divino para parar de andar em círculos e começar a caminhar com propósito. Há uma direção preparada para você, mas ela só pode ser percebida quando o ego se cala, quando a pressa desacelera e quando a alma admite que precisa de ajuda. O esgotamento é o espaço onde Deus revela a direção,
porque nele você finalmente deixa que ele fale. E quando Deus fala, a confusão se dissolve, o medo perde força, a ansiedade enfraquece e o futuro ganha luz. O Espírito Santo está pronto para guiar você mesmo agora. Não lute contra o cansaço como se fosse sinal de fraqueza. Permita que ele seja o início de algo novo, o início de uma direção que não nasce de você, mas de Deus. Quando as suas forças acabam, começam as dele. Há um momento na caminhada espiritual em que o corpo cansa, a mente pesa e o coração parece perder o ritmo. Você tenta seguir, tenta manter o controle, tenta acreditar que ainda aguenta mais um pouco. Mas chega um ponto em que o peso ultrapassa a capacidade humana e tudo o que antes era possível se torna distante. É nesse instante, exatamente nesse limite, que a ação do Espírito Santo se torna mais evidente. Porque Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja autêntico o suficiente para admitir quando não consegue mais. O fim das suas forças é o início da manifestação dele. Existe uma diferença profunda entre desistir e chegar ao limite. O esgotamento não significa que você falhou. Ele significa que você alcançou o ponto onde a força humana já não é suficiente para sustentar o propósito que Deus tem para você. E Deus nunca constrói algo eterno com base em forças temporárias. Ele usa o que é dele para te sustentar. Quando o seu corpo não responde, quando sua mente não consegue clarear, quando suas emoções se embaralham, o Espírito Santo entra e estabelece uma força que não depende de energia física, nem de motivação, nem de circunstâncias favoráveis. É uma força que vem do alto, que invade o interior e reorganiza o espírito. O apóstolo Paulo experimentou isso com profundidade. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Deus o lembrou de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na autoconfiança que Deus se manifesta com mais intensidade. É na rendição. É quando você admite que não consegue, que o céu se inclina. O limite humano não é um obstáculo para Deus. É o ambiente onde ele revela a grandeza de sua graça. Paulo não encontrou força enquanto tentava ser suficiente. Ele encontrou força quando se curvou e permitiu que Deus fosse tudo o que ele não podia ser naquele momento. Essa é a realidade que muitos têm dificuldade de aceitar. Deus nunca pediu que você fosse ilimitado. Nunca exigiu que você tivesse energia para tudo. Nunca esperou que você carregasse a própria vida como se ela dependesse apenas de você. Isso é um fardo que não vem da vontade divina, vem da pressão humana. E enquanto você tenta ser o que Deus não te pediu para ser, você se afasta daquilo que Ele quer realizar por você e em você. O cansaço se torna, então, uma mensagem, uma convocação, um lembrete de que existe um poder maior disponível, mas para acessá-lo, você precisa abrir mão da tentativa de controlar tudo sozinho. Quando as suas forças acabam, o Espírito Santo não te olha com cobrança, ele te olha com compaixão. A Bíblia relata que, quando Jesus se entregou por completo ao propósito de Deus, em Lucas, capítulo 22, versículo 43, um anjo apareceu para fortalecê-lo. Ele estava em agonia, estava no limite, estava enfrentando uma batalha espiritual que pesava sobre seu corpo. E o Pai enviou auxílio. Jesus, sendo o Filho de Deus, recebeu fortalecimento quando suas forças humanas se esgotaram. Isso significa que não há vergonha alguma em alcançar o seu limite. Até o Salvador foi fortalecido do alto. Então por que você acreditaria que precisa caminhar sozinho? O Espírito Santo se move com ainda mais intensidade quando percebe que o coração está aberto, quando não há mais espaço para o orgulho, quando a alma está sincera o suficiente para dizer: eu não posso, mas eu preciso de ti. E é nesse momento que a força divina começa a operar onde a humana não chega. Você não recebe apenas ânimo, você recebe poder, um poder que te levanta quando você não consegue mais reagir. Um poder que ilumina quando você acha que não há saída. Um poder que move situações que pareciam travadas. Um poder que te faz caminhar mesmo quando emocionalmente você gostaria apenas de parar.
Essa força não nasce de você. Ela nasce da presença do Espírito. Por isso, quando tudo em você diz que acabou, Deus sussurra que está começando. Quando você sente que não consegue mais avançar, Deus te empurra para o destino que Ele preparou. Quando você acha que está desabando, Ele te sustenta com uma firmeza que não depende do que você sente no momento. Essa força não é emocional, ela é espiritual. E por ser espiritual, ela atua além do que você entende, além do que você consegue prever, além do que você pode executar sozinho. É importante compreender que esse movimento de Deus não é automático. Ele começa quando você para de lutar contra o próprio limite. É quando você deixa de achar que precisa ser forte o tempo inteiro e permite que Deus seja forte por você. É quando você reconhece que chegou ao fim da sua capacidade e se abre para a capacidade que vem do céu. A grande verdade é que Deus nunca esperou que você fosse incansável. Ele esperou que você fosse dependente. Dependente da graça, dependente da presença, dependente da direção, dependente da força que não vem de você, mas se manifesta em você. Hoje o Espírito Santo quer te relembrar disso. O fim das suas forças não é o fim da sua história. É o momento exato em que Deus começa a escrever aquilo que você não conseguiria realizar sozinho. Ele quer te fortalecer. Ele quer te renovar. Ele quer te conduzir. E Ele está pronto para fazer isso agora, enquanto você ouve estas palavras. Basta reconhecer que não é sua força que te sustenta, é a dele. A entrega que liberta. Parar não é desistir, é permitir que Deus governe. Há um momento na jornada espiritual em que insistir já não faz mais sentido. Você tenta empurrar a vida, tenta manter o ritmo, tenta resolver o que está além das suas mãos. E quanto mais força faz, mais sente que o peso aumenta. Há situações em que o esforço humano não abre portas, não muda cenários e não transforma aquilo que já passou do controle. É aí que muitos se confundem, achando que parar é sinal de derrota, que descansar é desistir, que soltar o que aperta o peito é sinal de fraqueza. Mas no reino de Deus a lógica é outra. Parar não é desistir. Parar é reconhecer que existe um Deus que governa acima das suas limitações. Parar é abrir espaço para o Espírito Santo agir onde sua força já não alcança. Quando você tenta resolver tudo sozinho, cria dentro de si uma expectativa irreal de que deve ser forte o tempo inteiro. E isso sufoca, isso cansa, isso te coloca num lugar de cobrança que Deus nunca te pediu para ocupar. A entrega é o ponto onde você devolve o peso que não nasceu para carregar. É o gesto consciente de reconhecer: eu fiz tudo o que podia. Agora, Pai, o que não posso, entrego em tuas mãos. Essa postura não é de fraqueza, mas de sabedoria. Não é de abandono, mas de fé. Quando você se rende, não abandona a luta. Você apenas entrega a direção ao único que enxerga o que você não vê, alcança o que você não alcança e transforma o que parece impossível. A Escritura mostra isso repetidas vezes. No Salmo 46, versículo 10, Deus declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem não é para quem está acomodado, mas para quem está cansado demais tentando carregar o mundo. Deus não pediu que você resolvesse tudo. Ele pediu apenas que reconhecesse que Ele continua sentado no trono, mesmo quando você sente que perdeu o controle. A quietude não é ausência de movimento, é confiança profunda. É quando a alma para de lutar em vão e decide descansar na soberania divina. Os maiores milagres da Bíblia não aconteceram enquanto o povo tentava fazer algo, mas enquanto entregava algo. O Mar Vermelho não se abriu enquanto Israel lutava. Ele se abriu quando Israel obedeceu, confiou e esperou. A entrega é o ponto onde a graça encontra espaço para se manifestar. Enquanto você tenta controlar cada detalhe, fecha as portas para o agir de Deus. Mas quando solta, quando descansa, quando admite que não sabe o próximo passo, Deus revela aquilo que estava oculto. Ele abre caminhos onde antes havia apenas parede. Ele transforma cenários que pareciam definitivos. Ele reposiciona sua vida
longe de batalhas desnecessárias. E esse movimento só acontece quando o coração decide confiar mais do que controlar. A grande batalha da entrega não é externa. Ela acontece dentro de você. Entre a voz que diz, continue insistindo sozinho, e a voz suave que sussurra, permita que eu conduza. É nessa tensão interna que muitos perdem a paz, porque acreditam que se pararem, tudo desmoronará. Mas há algo que o Espírito Santo precisa te lembrar. Quem sustenta tudo não é você. Nunca foi. O fôlego que você respira vem de Deus. A força para se levantar vem de Deus. A proteção sobre a sua vida vem de Deus. Então por que carregar um mundo que já é sustentado pelas mãos dele? Quando você entrega, o Espírito Santo não te deixa vazio. Ele te dá direção. Ele devolve clareza. Ele organiza pensamentos que estavam confusos. Ele cura emoções que estavam feridas. Ele alinha prioridades que estavam bagunçadas. Ele mostra que a entrega não é o fim da luta, mas o início da estratégia certa. Enquanto você insiste no seu próprio caminho, se cansa. Quando você se rende ao caminho de Deus, encontra descanso. É uma troca divina. Você entrega o peso. Ele devolve paz. Você abre mão do controle. Ele assume a direção. Você solta o medo. Ele coloca coragem. Você cede o espaço. Ele preenche tudo. O maior problema é que muitos confundem entrega com passividade. Entregar a Deus não é cruzar os braços. É abrir as mãos. Significa continuar caminhando, mas não caminhando sozinho. Significa continuar lutando, mas não lutando pela própria força. Significa continuar esperando, mas não esperando sem esperança. Entregar é alinhar o coração ao movimento do céu. É viver guiado pela confiança de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. E a verdade é que, quando você entrega, Deus honra. Ele honra porque a entrega é um gesto de maturidade espiritual. Ela manifesta dependência, fé e humildade. Quando você se dobra, Deus te levanta. Quando você se cala, Deus fala. Quando você descansa, Deus age. É por isso que tantos encontram respostas apenas depois que param de tentar resolver sozinhos. O Espírito Santo age onde o orgulho sai. Quando o coração se rende, a graça se move. Hoje Deus te convida a esse lugar. Não o lugar da desistência, mas o lugar da entrega. O lugar onde você finalmente admite que não precisa ser o herói da própria história. O lugar onde o Espírito Santo assume o que você não pode mais segurar. O lugar onde você percebe que parar não é fraqueza, é fé. E quando a fé te guia, Deus governa com perfeição. A voz suave que substitui o barulho da exaustão. Há momentos em que a mente fica tão cheia que parece impossível ouvir qualquer direção. Os pensamentos correm como tempestades, a preocupação ocupa cada fresta da atenção e até as orações parecem se perder no próprio ruído interior. O cansaço faz barulho. Ele cria uma gritaria silenciosa dentro da alma, um tumulto emocional que impede a clareza e sufoca a sensibilidade espiritual. Você tenta pensar, mas tudo fica embaralhado. Tenta decidir, mas nada parece seguro. Tenta orar, mas as palavras não saem. E é justamente nesse estado de confusão que muitos acreditam que Deus está distante. Porém, a verdade espiritual é outra. Quando o barulho interno aumenta, Deus não fala mais alto. Ele fala mais suave, porque a voz dele não disputa espaço. Ela traz paz para dissipar o tumulto. A história do profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19, revela isso com uma profundidade extraordinária. Depois de enfrentar perseguição, medo e um desgaste emocional tão intenso que o levou a pedir a própria morte, Elias foi levado a um encontro com Deus. Ele esperava uma manifestação estrondosa. Esperava que Deus viesse no vento forte que despedaçava as rochas, ou no terremoto que sacudia tudo ao redor, ou no fogo que consumia o que estivesse à frente. Mas Deus não estava no barulho, não estava no impacto, não estava na grandeza do espetáculo. Deus estava na calma, no sussurro suave. Em uma voz tão delicada
que só poderia ser ouvida por quem decide silenciar o desespero e permitir que o coração escute de verdade. Essa é a dinâmica espiritual que muitos desconhecem. Deus não fala para impressionar, Ele fala para direcionar. E a direção dele não se manifesta na pressa, no pânico ou na gritaria interna. A direção de Deus nasce da quietude, da pausa, do instante em que você respira fundo e diz: Senhor, estou cansado demais para ouvir sozinho. Fala comigo. O Espírito Santo não compete com o caos, ele o acalma. Ele não força a entrada na mente inquieta, ele espera que você abra o espaço. E quando você abre, ele fala de forma tão doce e firme que nenhuma dúvida consegue permanecer. O barulho da exaustão tenta convencer você de que tudo acabou. Diz que não há saída, que nada vai mudar, que você está sozinho, que não há força suficiente para continuar. Esse barulho interno é alimentado por medo, ansiedade, frustração, cobrança e lembranças que ainda doem. Ele cria um ciclo de pensamentos repetitivos, sufocantes, que desgastam a alma. Mas o Espírito Santo rompe esse ciclo com uma voz completamente diferente. Enquanto o barulho diz acabe, a voz suave diz respire. Enquanto o barulho diz você não pode, a voz suave diz eu estou aqui. Enquanto o barulho diz não há saída, a voz suave diz eu preparo caminhos. Enquanto o barulho diz tudo se perdeu, a voz suave diz eu renovo todas as coisas. Essa diferença é profunda porque a voz de Deus não apenas orienta, ela cura, ela reorganiza, ela fortalece, ela reaviva o que estava adormecido. A voz do Espírito Santo não traz pânico, não traz peso, não traz confusão. Ela traz paz que excede o entendimento, traz serenidade em meio a tempestades, traz luz onde antes havia trevas internas. E essa é uma das maiores evidências da presença dele. Quando a alma, mesmo cansada, começa a sentir calma sem explicação lógica, isso não é acaso. É direção espiritual. É Deus substituindo o barulho que desgasta pela voz que restaura. Por isso, quando o esgotamento toma conta e você sente que sua mente está em um labirinto sem saída, não busque Deus no estrondo. Busque no silêncio. Busque nele o que você não encontra na pressa. A exaustão quer que você acelere, que você se desespere, que você tente controlar a situação. Mas o Espírito Santo te chama para um movimento oposto: desacelerar, parar, escutar. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se desesperar para receber resposta. A voz suave de Deus encontra você onde você está, mesmo que sua alma esteja fraturada pelo desgaste. Quando o Espírito fala, ele não apaga a realidade. Ele ilumina o caminho. Ele não remove o processo. Ele fortalece você nele. Ele não exige perfeição. Ele oferece presença. Por isso, muitos só percebem a direção de Deus depois que param de lutar contra o que está fora do seu alcance. A voz suave do Espírito Santo não é frágil, é poderosa. É ela que fez Elias se levantar e seguir um novo caminho. É ela que permite que você recupere a paz que pensou ter perdido definitivamente. É ela que acende uma esperança que não nasce de motivação humana, mas da certeza de que Deus está por perto, em cada respiração, mesmo quando você não sente nada. Hoje, permita-se ouvir o sussurro divino. Permita que o Espírito Santo substitua o barulho da exaustão pela voz da direção. Quando o seu mundo interior estiver gritando, lembre-se, Deus não está no barulho, Ele está na calma. E é na calma que Ele revela o que você precisa para continuar. O cuidado invisível de Deus enquanto você dorme. Há momentos em que você tenta lutar contra o desgaste, tenta permanecer forte, tenta segurar a mente desperta, acreditando que, se parar por um instante, tudo pode desmoronar. Mas existe uma verdade espiritual que muitos desconhecem. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, o céu permanece desperto. Enquanto o seu corpo se desliga, o Espírito Santo continua movendo peças que você não vê, abrindo caminhos que você não percebe, protegendo você de perigos que nem imagina. O descanso
tão desprezado por quem carrega peso demais, é um dos terrenos mais férteis onde Deus manifesta seu cuidado. Há batalhas que Ele luta por você quando você já não tem força nem para pedir ajuda. A Bíblia revela isso de forma contundente. Quando Jonas fugia de seu chamado e carregava dentro de si um turbilhão de medo, confusão e resistência, ele acabou adormecendo no porão do navio enquanto uma tempestade violenta ameaçava destruir tudo. Jonas dormia. O mar gritava. Os marinheiros corriam desesperados, mas Deus estava no controle. Mesmo com o profeta desconectado, desanimado e emocionalmente esgotado, Deus não deixou que a história terminasse ali. Ele moveu ventos, direcionou o navio, despertou Jonas, preparou um grande peixe e preservou sua vida. O profeta dormia, mas o cuidado divino não dormia com ele. Esse padrão aparece ao longo de toda a Escritura. Em Salmos capítulo 121, versículo 4, está escrito que o guardador de Israel não dorme. Isso significa que enquanto os seus olhos se fecham, os olhos de Deus permanecem atentos. Ele não descansa porque você precisa descansar. Ele não cochila porque você precisa de paz. Ele não se ausenta porque você precisa de presença. Há uma vigilância celestial constante sobre a sua vida, mesmo quando você se sente frágil, vulnerável ou distante. Quando o corpo desliga, o cuidado divino continua funcionando em pleno movimento. O Espírito Santo não depende da sua energia para agir. Ele não precisa da sua lucidez para proteger. Ele não precisa da sua clareza para direcionar. Muitas das maiores intervenções de Deus acontecem no invisível, em momentos de descanso profundo. É enquanto você dorme que Ele acalma tempestades internas que você não consegue enfrentar acordado. É enquanto você descansa que Ele estrutura pensamentos, cura feridas emocionais, restaura memórias e fortalece áreas da alma que estavam desgastadas. O sono não é perda de tempo, é terapia divina, é refúgio espiritual. É a pausa que permite ao céu reorganizar o que você tentou carregar sozinho por tempo demais. Quantas vezes você acordou com uma sensação de leveza sem saber explicar? Quantas vezes abriu os olhos e percebeu que o problema já não doía tanto quanto antes? Quantas vezes dormiu em desespero e acordou com uma clareza inesperada? Esses momentos não foram coincidência. Eles foram resposta. Eles foram cuidado em ação. Foram movimentos do Espírito Santo enquanto você estava vulnerável o suficiente para parar de lutar. Há lutas que Deus escolhe vencer por você quando percebe que você já não tem força para vencer sozinho. Ele age no descanso porque, quando você dorme, o orgulho adormece com você. O medo perde espaço, a ansiedade se cala, e a alma fica aberta o suficiente para receber o que ela não conseguiria absorver enquanto estava em alerta total. O cuidado invisível de Deus também se manifesta como proteção. Há ambientes dos quais Ele te afastou enquanto você dormia. Há decisões das quais Ele te poupou. Há perigos que Ele interceptou. Há ataques espirituais que foram neutralizados. Há rotas que Ele fechou porque levariam você para lugares que ainda não estava pronto para enfrentar. Há portas que não se abriram porque, se tivessem aberto, teriam machucado você. Nada disso você viu. Mas tudo isso, Deus viu. A vida não se sustenta apenas pelo que você faz desperto. Ela é preservada, moldada e direcionada pelo que Deus faz enquanto você descansa. É por isso que o descanso é, muitas vezes, um ato de fé. É escolher acreditar que o mundo não depende da sua vigilância constante, que a vida não colapsa porque você parou algumas horas, que o controle nunca esteve de fato nas suas mãos. Entregar o corpo ao descanso é entregar a alma à confiança. É reconhecer que Deus continua a ser Deus enquanto você dorme. Ele não precisa da sua vigília para manter sua história viva. Ele precisa apenas que você pare de se culpar por precisar descansar. O descanso não é fraqueza, é dependência, é entrega, é declaração de fé. Hoje o Espírito Santo quer que você compreenda que não está desprotegido quando desliga.
Ele não perde o controle quando você perde as forças. Ele não abandona você quando fecha os olhos. Ele cobre você. Ele guarda você. Ele trabalha por você. E ele faz isso porque te ama. Porque sabe que você tem carregado mais do que deveria. Porque reconhece o desgaste que você tenta esconder dos outros. Porque entende profundamente cada área da sua vida que exige cura, direção e renovo. Enquanto você dorme, Deus continua escrevendo, continua guiando, continua preparando, continua sustentando. Seu descanso não interrompe a obra divina, ele a intensifica. E quando você acorda, acorda sustentado por um Deus que nunca dorme. A força que desce do alto, quando o Espírito Santo restaura a alma cansada. Há um tipo de cansaço que não se resolve apenas com sono, nem com uma pausa rápida, nem com alguns minutos de silêncio. É um cansaço que nasce na alma, que atravessa pensamentos, que pesa sobre os ombros mesmo quando o corpo está em repouso. Um cansaço que não surge por falta de tempo, mas por excesso de batalhas. Quando a alma chega a esse ponto, a força humana não basta. A motivação não sustenta. As palavras de incentivo não penetram. É nesse lugar onde nenhum esforço humano consegue alcançar que a força do Espírito Santo desce e opera de maneira sobrenatural. Ele não apenas dá fôlego, ele reconstrói a estrutura interna, devolve vitalidade espiritual e restaura áreas que você acreditou estarem permanentemente destruídas. A força que vem do alto não é um impulso emocional momentâneo. Não é aquela energia temporária que desperta e depois desaparece. A força do Espírito é como água viva, penetrando as rachaduras da alma, dissolvendo o desgaste acumulado, nutrindo o que estava ressecado, reacendendo aquilo que quase morreu dentro de você. É uma força que não apenas anima, mas reposiciona. Ela ajusta o que estava desalinhado, reequilibra o que estava tenso, fortalece o que estava fragilizado. Quando Deus renova você, Ele não apenas estende sua resistência, Ele devolve sentido, Ele devolve ordem, Ele devolve visão. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, descreve essa verdade com profundidade. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é aquele que tem pouco vigor, é ao que não tem nenhum. Deus não precisa de resquícios da sua força para te restaurar. Ele não depende do que sobrou. Ele cria força do nada. Ele sopra vida onde só existia exaustão. Ele constrói coragem onde havia medo. Ele acende esperança onde tudo parecia escuro. Ele opera onde você já tinha desistido. Essa força é espiritual e por isso atua em níveis que você não percebe de imediato. Muitas vezes, o Espírito Santo começa restaurando áreas silenciosas dentro de você. Ele realinha suas emoções antes que você perceba. Ele clareia pensamentos que antes eram um labirinto. Ele diminui a intensidade da angústia. Ele suaviza a pressão que estava oprimindo seu coração. Ele te devolve ritmo. Ele devolve capacidade de respirar sem sentir dor. O renovo do Espírito não acontece apenas no que você sente, mas na forma como você passa a enxergar sua própria vida. É uma reconstrução profunda, que começa no invisível, antes de aparecer no visível. A força do Espírito não se manifesta apenas como energia para continuar, mas como sabedoria para não voltar aos mesmos ciclos que te destruíram. O Espírito Santo não te faz forte apenas para resistir. Ele te faz forte para escolher caminhos mais saudáveis, romper padrões tóxicos, reconhecer limites, abandonar pesos desnecessários e se libertar de expectativas que machucam. A força dele te ensina a dizer não ao que te esgota e sim ao que te cura. Te ensina a valorizar o descanso, a respeitar o próprio corpo, a proteger sua mente, a cultivar paz. Deus não renova você para te colocar de volta no mesmo lugar que te drenou. Ele renova você para te reposicionar. Essa restauração também é um processo espiritual de identidade. Quando o cansaço entra, ele distorce a visão que você tem de si mesmo, faz você acreditar que não é capaz,
que não é forte, que não tem valor, que não tem propósito, que não vai conseguir superar. O Espírito Santo confronta essa mentira. Ele recorda quem você é antes do cansaço, antes da pressão, antes da dor. Ele lembra você de que foi criado com propósito, cercado de promessas e sustentado pela graça divina. Ele revela que o seu valor não depende do seu desempenho, mas da obra que Deus já estabeleceu dentro de você. O renovo espiritual também devolve resistência emocional. O Espírito Santo te dá estabilidade, te fortalece para enfrentar o dia, te ajuda a lidar com situações que antes te consumiam. Ele te dá paz em meio a cenários que antes te desestruturavam. Não é ausência de lutas, é presença de força. É a certeza de que você não enfrenta mais nada sozinho. É a consciência profunda de que existe uma força dentro de você que não vem de você, que não falha, que não se desgasta, que não se cansa, que não desiste. Quando a força do alto desce, você percebe que aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. O que te oprimia perde o poder. O que te paralisava perde a voz. O que te feriu perde a força de te controlar. Você volta a respirar mais fundo, pensar com mais clareza, decidir com mais sabedoria. O Espírito Santo não te devolve apenas energia. Ele devolve vida. Ele devolve esperança. Ele devolve futuro. Hoje, Deus quer renovar você dessa forma. Ele quer tocar o ponto exato onde o cansaço se instalou. Ele quer curar o que ficou pesado, fortalecer o que ficou frágil e acender dentro de você a chama que o desgaste quase apagou. A força que desce do alto está disponível agora, pronta para restaurar o que você achou que não teria mais conserto. O Espírito Santo não apenas te ajuda a continuar, ele te faz renascer por dentro. O cansaço que alerta. Deus te chama para um novo ritmo espiritual. Há um tipo de cansaço que não vem apenas das exigências do dia, nem das tarefas acumuladas, nem das pressões externas. Existe um cansaço que surge como sinal, um alerta divino, um chamado silencioso do Espírito Santo dizendo que algo precisa mudar dentro de você. Esse cansaço não é apenas físico, ele toca o espírito. Ele aponta que você ultrapassou limites que não percebeu, carregou pesos que não eram seus, tentou sustentar batalhas que Deus nunca pediu que enfrentasse. O desgaste profundo é muitas vezes o megafone de Deus para chamar sua atenção. É a forma pela qual ele interrompe ciclos destrutivos e te chama para um novo ritmo espiritual, onde você não vive mais pelo esforço, mas pela direção. Quando você ignora esse cansaço, a alma se arrebenta por dentro. Você se torna alguém que funciona no automático, acostumado a sobreviver, mas incapaz de viver com propósito. O Espírito Santo, conhecendo sua estrutura, não permite que isso continue por muito tempo. Ele interrompe. Ele trava caminhos. Ele fecha portas que você insiste em forçar. Ele faz o corpo desacelerar quando a mente não quer ouvir. Ele permite que você sinta o peso para que finalmente perceba que está no ritmo errado, que está gastando energia com o que não alimenta sua alma, que está se doando a ambientes que drenam sua paz, que está tentando segurar um mundo inteiro sem perceber que Deus não te chamou para carregar tudo, mas para caminhar guiado pela presença dele. A Bíblia registra exemplos desse chamado divino ao realinhamento. Moisés, quando tentava julgar o povo sozinho, ficou exausto. Em Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 24, Deus, usando Jetro, mostrou a Moisés que ele não poderia continuar naquele ritmo. Era insustentável. Se tentasse, morreria de cansaço. O desgaste foi o sinal de que precisava mudar a forma de viver. Não foi condenação, foi direção. Deus usou o esgotamento para reposicionar o líder. Ele não queria a destruição de Moisés, mas sua continuidade. O mesmo acontece com você. O Espírito Santo não quer que você apenas resista. Ele quer que você prospere espiritualmente. Ele não deseja que você apenas sobreviva ao dia. Ele quer que você experimente plenitude. Ele não te chama para viver sempre no limite. Ele te convida para viver alinhado. E esse alinhamento exige pausa, reflexão, discernimento e coragem
para romper com o que suga a sua vida e retornar ao que fortalece sua alma. O cansaço que você sente hoje pode ser Deus te dizendo que você está gastando energia com batalhas que não são suas, que está se desgastando em ambientes que Ele mesmo quer te tirar, que está tentando sustentar relacionamentos que Ele já encerrou, que está segurando projetos que Ele não pediu para você carregar, ou até mesmo que você está ignorando uma área que precisa de cura urgente. O cansaço é a forma de Deus arrancar a sua atenção do que está te drenando e redirecionar sua visão para o que realmente importa. Esse novo ritmo espiritual não significa velocidade menor ou vida parada. Significa vida guiada. Significa caminhar no tempo de Deus e não no tempo da ansiedade. Significa ouvir mais e correr menos. Significa discernir antes de se desgastar. Significa priorizar o que alimenta a alma e abandonar o que destrói o espírito. Quando você vive no ritmo do Espírito Santo, o seu interior deixa de ser uma guerra constante e se torna um campo fértil para a paz, para o propósito e para a clareza. Deus te chama para esse lugar, um ritmo onde você não se esgota tentando ser forte, mas se fortalece porque já não anda sozinho. O cansaço alerta, mas também convida. Convida você a repensar o rumo. Convida a avaliar o que tem drenado suas emoções. Convida a estabelecer limites saudáveis. Convida a soltar o controle. Convida a confiar mais. Convida a perceber que você não é uma máquina espiritual que precisa estar sempre inteira. Você é humano, e Deus honra sua humanidade. Ele te ensina, por meio do desgaste, que existe um caminho mais leve, mais sábio, mais alinhado ao propósito dele. Agora, quero que você faça algo importante. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho o ritmo do Espírito. Que essa seja a sua declaração espiritual para hoje. Uma escolha consciente, uma decisão de fé, um posicionamento que abre espaço para que Deus te conduza com suavidade e poder. O controle de Deus nas situações que você não pode mudar. Há momentos na vida em que você tenta, luta, insiste, ora, chora, repete estratégias, muda caminhos, revisita decisões, faz tudo o que está ao seu alcance. E mesmo assim nada se move, nada abre, nada muda. São aqueles cenários em que você percebe que a situação está além da sua capacidade. Esses momentos que tantas vezes geram frustração, medo ou sensação de derrota, são justamente os lugares onde Deus assume o controle com mais autoridade, porque existem batalhas que Ele nunca planejou que você vencesse pela força das suas mãos. Há circunstâncias que só mudam quando a intervenção divina entra em cena. E o Espírito Santo te lembra hoje: aquilo que você não pode mudar não está fora do governo de Deus. Um dos exemplos mais marcantes disso está em Êxodo capítulo 14. O povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, sem saída para a frente, sem rota para os lados e com um exército furioso se aproximando pelas costas. Não havia estratégia humana capaz de resolver. Não havia habilidade suficiente para abrir uma rota. Não havia força para lutar contra o Egito. Não havia solução lógica, racional ou possível. Estavam literalmente encurralados por um cenário que ultrapassava qualquer limite humano. E foi justamente ali, quando não havia mais o que fazer, que Deus assumiu o controle e abriu um caminho onde não havia caminho. O mar não se abriu enquanto Moisés tentava criar uma solução. Ele se abriu quando Moisés confiou na direção divina e levantou o cajado porque Deus ordenou. A intervenção veio quando o impossível ficou evidente. Essa é uma lição espiritual poderosa. Deus não age apenas quando você tem forças. Ele age quando você não tem mais como interferir. Ele assume aquilo que você não tem como controlar. Ele governa áreas que estão fora do seu alcance. Ele abre portas que você não consegue alcançar. Ele fecha caminhos que você não tem força para encerrar. Ele move corações que você não pode mudar. Ele reorganiza cenários que você não sabe como ajustar. Ele prepara respostas que não nascem de esforço humano, mas do toque do céu. O controle de Deus não é semelhante ao controle humano. Não é baseado em domínio, pressão, manipulação ou força bruta.
O controle de Deus é soberano, suave, perfeito e preciso. Ele enxerga todos os lados. Ele vê o futuro, enquanto você enxerga apenas o presente. Ele percebe conexões que você desconhece, obstáculos que você não percebe, armadilhas que você não sente e oportunidades que seus olhos não conseguem identificar. Quando Deus assume o controle, Ele não apenas resolve a situação. Ele transforma você no processo. Ele amplia sua fé, fortalece seus fundamentos, amadurece seu espírito e te prepara para lidar com aquilo que está por vir. O problema é que muitas vezes você tenta controlar aquilo que não foi feito para controlar. Você tenta mudar pessoas que não querem mudar. Tenta acelerar processos que têm tempo próprio. Tenta segurar portas que Deus já fechou. Tenta reviver algo que Ele já concluiu. Tenta entender detalhes que Ele ainda não quer revelar. Isso gera exaustão, gera culpa, gera ansiedade, gera cansaço emocional, porque você está tentando sustentar com as próprias mãos algo que só pode ser sustentado pelas mãos de Deus. Quando você reconhece que há situações fora do seu alcance, algo libertador acontece. O peso sai das costas, a culpa se dissipa, a ansiedade se enfraquece e o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele te guia a fazer apenas o que é sua parte e confiar que Ele fará o que está além dela. É uma troca espiritual profunda. Você entrega o controle e Deus entrega a direção. Você solta a preocupação e Deus dá paz. Você admite que não sabe e Deus revela quando for o momento certo. Ele quer que você viva com responsabilidade, não com sobrecarga, com fé, não com pânico, com entrega, não com obsessão. É importante lembrar, confiar no controle de Deus não significa passividade, significa maturidade espiritual. Significa reconhecer que há um ponto onde suas mãos não alcançam, mas as mãos dele alcançam tudo. Significa caminhar com sabedoria, fazendo o que está ao seu alcance, mas recusando-se a carregar o que ultrapassa sua responsabilidade. Deus quer te ensinar um novo modo de lidar com aquilo que você não pode mudar. Ele quer te levar ao descanso da confiança, à leveza da dependência, a paz que nasce da certeza de que Ele está governando algo que vai além do que você pode ver. Hoje, o Espírito Santo te lembra: aquilo que você não pode controlar, Deus já está conduzindo. Aquilo que você não pode mudar, Deus já está trabalhando. Aquilo que você não consegue entender, Deus já compreendeu por completo. O céu não perde o controle quando você perde as forças. O trono continua ocupado, mesmo quando sua alma vacila. Há um Deus que governa tudo, e Ele governa com perfeição. A presença que sustenta quando nada mais faz sentido. Há dias em que tudo desaba dentro de você. A mente não encaixa, o coração não responde, o corpo pesa de um jeito que nem o descanso resolve. São momentos em que palavras de consolo parecem fracas, conselhos soam distantes, e até as orações perdem força antes mesmo de serem concluídas. É quando a dor fica tão profunda que você não consegue mais explicar, nem compreender, nem processar o que está sentindo. Há dias em que tudo fica nebuloso, desconectado, confuso, e é justamente nesses momentos, quando nada mais faz sentido, que a presença do Espírito Santo se torna a âncora que impede sua alma de afundar. A presença de Deus não se revela apenas quando você está forte, firme ou cheio de fé. Ela se revela principalmente quando você está quebrado, perdido, silencioso. O Espírito Santo não exige que você chegue diante dele impecável. Ele te encontra onde você está, do jeito que você está, com o que você consegue entregar. Às vezes, tudo o que você tem é um suspiro. Às vezes, só um pensamento em meio ao caos. Às vezes, apenas um olhar vazio voltado para o alto. E é o suficiente. Deus não se afasta da dor humana. Ele se aproxima dela. Davi experimentou isso inúmeras vezes. Nos Salmos, especialmente no Salmo 34, versículo 18, ele declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Essa afirmação nasce de experiência, não de teoria.
Davi atravessou fugas, traições, angústias, perdas e medos profundos. Ele conheceu o peso de noites longas demais e silêncios densos demais. Apesar disso, também conheceu um Deus que não abandonava, que não desistia, que não se afastava quando ele não conseguia mais permanecer firme. Deus não está presente apenas para celebrar vitórias. Ele sustenta você nos dias em que respirar já é um esforço. É esse tipo de presença que dá estrutura à alma quando as circunstâncias parecem ruir. O Espírito Santo não impede que você enfrente momentos difíceis, mas ele impede que você enfrente esses momentos sozinho. Ele permanece ao seu lado quando as pessoas não entendem o que você vive internamente. Ele te carrega quando suas pernas tremem. Ele te envolve quando a ansiedade tenta te dominar. Ele te acalma quando a mente tenta te sabotar. Ele não deixa que seu coração desmorone de vez. A presença dele é a luz suave que atravessa a escuridão, o calor que invade o frio interno, o abraço que cobre o desamparo. Essa presença também traz clareza em meio ao caos. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus entende. Mesmo quando você não vê sentido, Deus vê. Mesmo quando você não encontra respostas, Deus está preparando caminhos que no tempo certo serão revelados. A presença dele não anula a realidade, mas redefine sua perspectiva. O que parecia fim se torna recomeço. O que parecia perda vira semente de transformação. O que parecia derrota se torna parte de um processo de amadurecimento espiritual. Deus usa até aquilo que você não compreende para edificar algo novo dentro de você. Há um consolo indescritível em saber que a presença dele não depende das suas emoções. Você pode estar emocionalmente esgotado, espiritualmente silencioso, fisicamente cansado, mentalmente perdido. E mesmo assim, ele permanece. A presença do Espírito Santo não se retira quando você vacila. Pelo contrário, ela se intensifica. Ele não se ofende com a sua fraqueza. Ele te sustenta dentro dela. Ele te guarda enquanto você se recompõe. Ele te consola enquanto você tenta entender o próprio coração. Quando nada mais faz sentido, o Espírito Santo não te oferece pressa. Ele te oferece presença. Ele não exige explicações. Ele te dá refúgio. Ele não ordena que você se levante imediatamente. Ele te fortalece de dentro para fora até que você esteja pronto para levantar. A presença dele é mais profunda do que palavras, é mais forte do que sensações, é mais constante do que circunstâncias. É o que impede que o caos te engula por completo. Hoje, talvez sua vida esteja atravessando uma confusão silenciosa. Talvez suas emoções estejam em desalinho. Talvez suas forças tenham terminado há dias. Talvez você não entenda o que está acontecendo ao seu redor. Mas o Espírito Santo quer que você saiba. Ele está aí, mesmo na sua dor, mesmo no seu cansaço, mesmo no seu silêncio. Você não está abandonado, não está largado, não está desamparado. A presença dele te sustenta agora, mesmo que você ainda não perceba plenamente. O seu limite é o ponto exato onde Deus começa a agir. Há um momento na vida espiritual em que todas as forças parecem ter chegado ao fim. Você olha para dentro e percebe que não tem mais energia para lutar, não tem mais clareza para decidir, não tem mais coragem para continuar tentando. Tudo o que antes parecia fácil, agora se torna pesado, e aquilo que você acreditava conseguir resolver se transforma em um muro intransponível. Esse ponto onde muitos acreditam que Deus está ausente é justamente o ponto onde ele começa a agir com mais profundidade. Porque o limite humano não é falha, é terreno fértil para milagres. É o espaço onde a mão de Deus encontra espaço para se revelar sem que você tente interferir ou controlar o processo. É no limite que você para de lutar sozinho. É no limite que você reconhece que a força já não vem de você. É no limite que o orgulho cede, que a pressa silencia, que a autossuficiência se desfaz. Deus não precisa da sua força para agir. Ele precisa da sua entrega, precisa da sua honestidade, precisa do momento em que você diz: eu não consigo mais. É essa frase, essa rendição,
esse reconhecimento da própria limitação que abre uma porta espiritual para a intervenção divina. Deus não invade. Ele espera você soltar. Ele espera você respirar fundo e admitir que não pode prosseguir sem Ele. A Escritura revela isso repetidamente. Gideão, em Juízes capítulo 7, viu seu exército ser reduzido a 300 homens diante de um inimigo incontável. Humanamente, era impossível vencer, mas Deus deixou claro: eu mesmo darei a vitória. Ele reduziu as forças de Gideão para que ficasse evidente que a vitória não viria da capacidade humana, mas do poder divino. Em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá se viu cercado por 3 exércitos e declarou diante de Deus: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Foi ali que Deus assumiu a batalha. O limite humano foi o palco para o agir de Deus. O Espírito Santo te lembra que, muitas vezes, o céu espera você chegar ao fim da sua força, para que finalmente consiga receber aquilo que não poderia ser alcançado pela força das mãos. Deus não te leva ao limite para te destruir, mas para te reconstruir. Ele usa esse ponto crítico para te ensinar que há uma força maior disponível. Ele te mostra que aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não consegue mover, Ele move. Aquilo que você não compreende, Ele já entendeu por completo. Quando você chega ao ponto em que não consegue mais continuar, Deus continua por você. O limite humano também é o início da transformação interior. É ali que Deus realinha prioridades, cura feridas que estavam escondidas, restaura áreas que foram enfraquecidas pelo desgaste. Ele não desperdiça dor, não desperdiça cansaço, não desperdiça lágrimas. Ele transforma tudo em matéria-prima para um renovo profundo. O que parecia fim se torna impulso. O que parecia queda se torna base. O que parecia derrota se torna aprendizado. Todas as vezes em que você acreditou que não havia saída, Deus estava criando uma. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo o seu limite. Talvez se sinta sem forças, sem clareza, sem direção. Talvez sinta que não consegue dar mais um passo. Mas ouça, é agora que Deus quer agir de forma mais profunda na sua vida. Ele está presente onde você pensa que acabou. Ele está trabalhando onde você acha que está parado. Ele está preparando algo onde você acredita que tudo desmoronou. O limite não é o fim da história. É o ponto onde a graça se manifesta com mais poder. Hoje, o Espírito Santo estende a mão para você e diz: deixe-me assumir daqui. Ele quer conduzir o que você não pode mais carregar, quer renovar o que você não pode mais sustentar, quer iluminar o que você não consegue mais entender, quer fortalecer o que você achou que nunca mais teria força. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nesse espaço onde sua capacidade termina. E é nesse espaço que Ele vai te levantar. E agora, antes de encerrarmos, deixe que estas palavras se acomodem no seu coração. O seu limite não te define. Ele te direciona para o lugar onde Deus começa. Ele não é uma sentença, é um convite. É o chamado divino para confiar mais profundamente, descansar mais intensamente e entregar-se mais verdadeiramente ao agir do Espírito Santo. Se esta mensagem alcançou sua alma, deixe que ela também alcance outras vidas. Curta este vídeo como quem acende uma luz. Compartilhe como quem espalha a esperança. Inscreva-se no canal como quem decide caminhar diariamente guiado pela presença de Deus. Que essa jornada espiritual continue viva dentro de você e que cada passo seja conduzido pelo Espírito Santo, que jamais abandona aqueles que chegam ao limite e permitem que ele comece a agir.